Aí eu contava muita história pra ele. Porque ele ficava com a mãe dele e a mãe dele batia nele. Ele gritava, vozinha, vozinha, minha mãe me bateu. Aí eu subia lá, falava, João, por que você bateu o menino? Ele é pequenininho, por que você bateu no menino? Ah, ele precisa apanhar, ele precisa apanhar. E ele quase não ficava na casa dele, ele só ficava em casa, só ficava em casa. E ela ficava brava, porque ele não sobe, ele só fica aqui com a senhora. E o meu marido morreu, eu ficava sozinha e ele ficava lá comigo. Aí eu fazia sopa, dava sopinha pra ele comia, gostava da comida que eu fazia, meu Deus. Ah, laranja, eu descascava a laranja, punha num pirequinho. Na hora do banho eu dava banhinho nele. E trocou, agora quem me dá banho é ele. Minha gente, venho aqui apresentar o meu nome é Ademir e uma história eu vou contar. O meu nome é Ademir e uma história eu vou contar. Essa história que vos conto não é mentira não, senhor. Só as histórias da minha avó Dolores Rica ao seu dispor. Só as histórias da minha avó Dolores Rica ao seu dispor. Desde a infância até agora, quase 100 anos de história. Ainda bem que a minha avó tem bem guardado na memória. Ainda bem que a minha avó tem bem guardado na memória. E são tantas emoções, desde amor até de dor. Mas a minha preferida é da dentadura do meu vô. Mas a minha preferida é da dentadura do meu vô. Sou que sou graças a ela, essa é minha homenagem. E quem sabe esse espetáculo vira um longa-metragem. E quem sabe esse espetáculo vira um longa-metragem. Eu gastei tudo que eu tinha fazendo esse investimento, oh, meu Deus. Só espero que ela goste, não me risque do testamento. Só espero que ela goste, não me risque do testamento. Histórias que minha avó contava, então já vamos começar. Pra quem sabe lhe trazer o coração acalentar. Pra quem sabe lhe trazer o coração acalentar. Que alegria, minha gente, vem aqui apresentar. O meu nome é Ademir e uma história eu vou contar. O meu nome é Ademir e uma história eu vou contar. O meu nome é Ademir de mim, filho. E essa história vai começar. Coisa boa! Que delícia estar aqui com vocês para ouvirem as histórias que minha avó contava. Para quem não me conhece, meu nome é Ademir Aparício e eu sou ator, pesquisador, palhaço, contador de história, produtor criativo, arte, educador e mímico. Sou filho, sou neto e um dia eu quero engravidar, ser pai. Pai, se a criança vai nascer daqui, isso eu não sei. Convido vocês a virem junto comigo nessa história que vai nos levar para uma época distante, mas não tão distante,
quanto a nossa imaginação. O ano é 1998. Qual memória você traz em 1998? É uma memória boa? Não é tão boa? É uma memória que você gosta de lembrar? Ou é aquela que você gostaria de esquecer? Eu tenho 7 anos. Essa é a memória que eu trago para vocês. Eu tenho 7 anos, moro em São Paulo, no bairro da Penha, com a minha avó. A casa eram 2 andares. No primeiro andar, morava ali meu pai, minha mãe, meus irmãos. Às vezes, no final de semana, vinham meus irmãos mais velhos. E na casa de baixo, morava minha avó, meu avô e eu. De manhã, quando eu acordava, minha avó me dava banho, fazia o meu café da manhã, colocava minha roupa, mochila nas costas e nós íamos pra escola. Eu lembro do caminho, a gente passava um pontilhão para chegar até a escola. Eu lembro também que às vezes eu encontrava alguns amigos, aí ia falando, conversando até entrar na escola. Adorava ir pra escola, adorava a professora, adorava aprender coisas novas, cantar. A gente sempre tinha um momento dos cantos, então eu adorava cantar. Mas o que eu gostava mesmo era da hora da merenda. E depois, quando a escola terminava, quem é que estava ali para me pegar? Minha avó. No caminho, nossa, avó, hoje eu aprendi uma coisa. Nossa, avó, hoje eu fiz um amigo. Nossa, avó, hoje eu aprendi aquela canção. Nossa, avó, machuquei meu dedinho. Chegava em casa, o almoço, ai meu Deus, já estava pronta. Ai, o cheiro, olha, o aroma da comida da minha avó não tem igual. E era a comida da minha avó, qualquer comida. E o arroz de brócolis da minha tia Neves, oh, delícia! E depois de almoçar, era a hora mágica, era a hora das histórias que minha avó contava. Era sempre assim. Ela ia lá na cozinha, pegava uma laranja, descascava, colocava num pirequinho e levava na sala. Enquanto eu na sala ela do meu lado, entre uma agulha e uma linha, iam me contando todas as histórias que vinham na cabeça dela. Bom, eu não sei você como é que o seu vô, sua avó, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu professor, professora lhe conta histórias. Mas a minha avó me contava dessa forma. Ela dizia que Chapeuzinho Vermelho era vizinha de casa. E Cinderela foi uma moça que trabalhou com ela na fábrica de tênis, sapatos e outros calçados. Que Branca de Neve, todo mundo sabia que aquela história era verdadeira porque tinha acontecido em alguma das cidades onde minha avó já morou. E que João e Maria eram primos distantes da gente. E que depois daquele episódio da bruxa, João foi vender a vaca por pés de feijões mágicos. E Maria foi ser mãe do menino Jesus. Impossível não crescer nesse mundo. Mas as histórias que eu mais gostava e gosto até hoje são as histórias quando minha avó tinha essa idade. Aqui é lá em Nova Granada, onde minha avó nasceu. Aqui ela tinha alguns meses. Minha avó nasceu em Taquaritinga, mas com meses de vida ela foi morar em Nova Granada, onde ela passou toda a infância dela. Era interessante saber como era a vida antes de eu chegar à vida.
E conhecendo essas histórias, as histórias da minha ancestralidade, eu entendia muito sobre mim. Você sabia que com 6 anos minha avó não brincava como eu brincava? Com 6 anos minha avó não ia para a escola como eu ia. Com 6 anos a minha avó tinha que trabalhar. Edmi, a gente começou a trabalhar cedo, filho. Nossa, com 6 aninhos acordava cedo, ia lá na casa do patrão e da patroa. Filho, ia lá na casa, eu fazia comida, mas eu não conseguia subir em cima da pia, eu era pequenininha. Ai de mim, aí o patrão, tão bonzinho, fez uma banquetinha, eu subia e conseguia cortar os legumes, lavar o arroz pra patroa. De mim, ela gostava do meu arroz, comia tudo. Ai, eles eram bons pra mim. Mas meu pai me tirou de lá. Depois eu descobri, eles queriam me adotar. Mas meu pai não deixou. Não, filha minha fica comigo. Mas a gente dá tudo do bom e do melhor pra ela, dá estudo, dá roupa. Não, filha vai comigo. Então ele me tirou de lá e eu fui trabalhar, pequenininha, na colheita de algodão. E eu, meu pai, minha mãe. Quando minha mãe não estava grávida, né? Que quando ela estava grávida, aí tinha que ficar em casa de resguardo. Eu era mais velha, depois veio a Tunica, a Neves, o Nene, o Zezinho, a Yolanda e o Fernandinho. Todos conforme ia crescendo, ia trabalhando na colheita. Meu pai às vezes não ajudava na colheita porque ele estava em outro trabalho. Ele tinha, um caminhão. E ele fazia entrega, filho. Fazia entrega, cortava cedo e fazia as entregas de mercadoria. Às vezes eu ia com ele, acordava cedo, ajudava a carregar todas aquelas mercadorias no caminhão de mim. Ficava lá no fundo, filho, sentia o cheiro do presunto, do queijo, da mortadela, mas nem sabia que gosto era isso. Imagina, era luxo naquela época. Nós fomos saber o gosto depois de grande, quando a condição melhorou. Entregava nas casas, casa por casa nós entregava. De mim. Às vezes o pessoal da casa oferecia um pão, um café, mas só isso. E a gente comia. E eu ajudava meu pai. Meu pai, tadinho. Que saudade do meu pai, que minhas palavras não ofendam. Que Deus o tenha e minhas palavras não ofendam. Quantas vezes a gente passava dificuldade, filho. Quantas vezes os mais velhos ficavam sem comer para dar comida para os mais novos. Uma vez, voltando da colheita de algodão, com o saco cheio, pesado. Quanto mais pesado, mais dinheiro vinha. Tinha uma sorveteria. E eu queria sorvete de casquinha. Falei pro meu pai, mas meu pai não tinha dinheiro, não podia. Então fomos pra casa. O que eu fiz? Peguei uma sacolinha. Peguei uma sacolinha de mim, fui lá na sorveteria. Peguei na lata de lixo, lá tinha todas as casquinhas, colocava tudo, enchia toda a sacolinha com as casquinhas. Às vezes vinha até sorvete na casquinha. Chegava em casa, colocava na mesa, dividia com toda a família. Meu pai olhava aquilo e falava: que é isso, menina? Menina porca, para de comer isso! Mas a gente comia, a gente queria. Meu filho. Escola era luxo. É o único arrependimento que eu tenho na vida de não ter estudado. Mas também não podia, não tinha dinheiro. Eu voltava, via as crianças lá brincando na casa. Eu perguntava: o que tá acontecendo? Eles falavam que era na escola, que estava aprendendo a ler, a escrever. A gente não teve condições. E a gente era comportadinho, fazia tudo bonitinho, Mas também aprontava. Carnaval de mim, carnaval.
Era carnaval e lá perto de casa tinha um clube. Eu queria ir no clube. Meu pai não deixou. Filha minha fica em casa. Então o que eu fiz? Fingi que fui dormir. Eu e Tunica pulamos da janela e fomos no carnaval. Jimmy, que coisa linda, filho! Aquela mesa de comida, o povo dançava, cantava. Ai, que coisa linda, filho! Era uma música mais ou menos assim, ó. Será tal Suzana, a tal Suzana do posto 6. Coitada, como está mudada, teve apendicite e ficou sem ver. Quando eu conheci a tal Suzana, nas areias de Copacabana, era namorada do chinês e olhava assim pro japonês. Aí, uma confusão, estourou a guerra China e Japão. Eu era menina, eu lembro da minha época. Outra também. Ô jardineira, por que está tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? É a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. Esqueci. Ai, a cabeça não ajuda! Vem, jardineira, vem, meu amor. Não fique triste porque o mundo é todo seu. Você é muito mais bonita que a camélia que morreu. Ai, mas a gente voltava logo pro meu pai não saber. No outro dia, ia de novo. Até que o dia entrou areia. Um conhecido do meu pai falou que viu a gente lá. Meu pai ficou louco. Pegou a gente e deixou a gente de castigo. Naquela época, castigo? Era a gente ficar amarrada na garagem, não era com corda não. Corrente e cadeado. Quantas vezes eu não fui amarrada na garagem? Eu era bonitinha, quietinha, mas eu aprontava. Que saudade daquela época, meu Deus. Ai, a gente era feliz com tão pouco. Ai. Agora uma tristeza que me dá de lembrar do Zezinho. A Yolanda e o Fernandinho morreram bem em meses assim quando nasceram. Agora o Zezinho, partiu quando tinha 5 anos. Eu chegava do trabalho, ele falava: Dolores, me compra um violãozinho pra eu brincar? E eu dizia: a Tata não tem dinheiro, tudo que a Tata tem ela dá pro pai e pra mãe. Quando a Tata tiver, a Tata te dá. Mas já era tarde. Passarinho que canta e chora, onde vai fazer teu ninho? Na mais alta laranjeira, no verdadeiro galinho. Quem me dera se eu soubesse, não te enterraria no chão. Eu fazia uma sepultura dentro do meu coração. E essa foi a infância da minha avó, numa cidade chamada Nova Granada. Minha avó ficou lá em Nova Granada até os 13, 15 anos. Com 15 anos, ela e a família foram para São Paulo. Ela, tia Neves e tia Tunica foram trabalhar numa fábrica de tênis, sapatos e outros calçados. Acordavam cedo para andar todo o caminho. Quando estava chegando perto da fábrica, tinha ali um barzinho, elas entravam, tomavam um pingado com um pão na chapa e depois iam trabalhar. Minha avó disse que lá no trabalho... Foi que ela viu o amor da vida dela. Só que naquela época não é igual hoje que a gente chega pertinho. Vai chegando mais pertinho, pertinho, pertinho,
pertinho e fala: E aí? Passa o zap. Não, naquela época era só olhar. Então, pé. E foi ali, ela olhando o amor da vida dela, olhando pra ela, que apareceu Dolores! O que você quer, Dionísio? Meu vô. Naquela época, o casamento era arranjado. E ó, meu vô, vendo que minha avó eram bonitas, aliás, os dois são bonitos, ainda bem que eu puxei a beleza dos dois. Vendo que ela era bonita, não perdeu tempo. Correu pra conhecer os pais da minha avó e ó, pediu ela em casamento. Como ele era uma pessoa muito boa, aceitaram. Mas minha avó gostava de outro, né? Não gostava do meu avô. Então é por isso que acho que na foto de casamento ela tá com essa cara. Mas com o tempo, ela foi conhecendo meu avô, foi vendo que ele era uma pessoa muito boa não só para ela, mas para todo mundo e toda a família dela. E foi se apaixonando, se encantando pelo meu avô. E desse amor nasceram duas crianças, o meu tio e o meu pai. Naquela época a vida era difícil. Não que a vida hoje seja fácil, mas para você conseguir a sua primeira casinha própria, para eles conseguirem um lugarzinho deles, para começar essa família, eles tinham que trabalhar em diversos horários, em diversos trabalhos. Por exemplo, minha avó trabalhava na fábrica de tênis, sapatos e outros calçados. Mas aos finais de semana, ela andava toda 25 de março comprando vários tecidos, várias coisas para fazer pacotinho e revender na fábrica para vir um dinheiro extra. Meu avô trabalhava numa fábrica de tecelagem, fazia fios. E nas horas vagas, ele era vigia do posto de gasolina ou era vigia de uma garagem de carros, e assim ele ganhava uma comissão. E os horários eram assim, minha avó trabalhava de manhã e à tarde. Quando ela chegava era o horário do meu avô sair, que trabalhava noite e madrugada. Quando meu avô chegava era o horário da minha avó sair. Quando minha avó chegava era o horário do meu avô sair. Quando meu avô chegava era o horário da minha avó sair. Quando minha avó chegava era o horário do meu avô sair, da minha avó entrar. Era um verdadeiro caos. Mas meu avô, que adorava pregar uma pegadinha na minha avó e tava com saudade dela. Olha a maneira que ele demonstrava a saudade que ele tinha dela. Ele pegou uma bexiga preta e colocou ela em cima da porta, fechou a porta e ó, foi dormir. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, Dionísio! Cuida da alma, que o corpo já foi! Minha avó então se arrumou, foi pro trabalho e quando ela foi pegar na maçaneta da porta pra abrir, minha avó achou que aquela bexiga que tinha entrado fosse um morcego e gritava. A vizinhança toda veio saber o que estava acontecendo na casa do Dionísio e da Dolores. Meu avô veio...
quando minha avó entendeu que era uma pegadinha do meu avô, mas ela só não deu uma de costa de mão no meu avô porque ela estava atrasada para ir trabalhar. Mas essa não é a pegadinha que meu avô fez que eu acho mais engraçada. Vem comigo que eu vou te contar agora a pegadinha que eu mais acho engraçada de vovô. Uma vez, minha avó foi convidada para ser madrinha de casamento. Olha que honra! Então ela foi na 25 de março, foi lá, comprou tecido, foi no melhor alfaiate e escolheu o modelo. E foi toda bonita. Meu avô usou o mesmo terno que ele usava em casamento, em velório, funeral, comício de prefeito e tudo mais. Chegaram lá, estavam lá no altar, minha avó toda contente e meu avô. A noiva não chega, Dolores. A noiva não chega, Dolores. Dolores, a noiva não chega, Dolores. E meu avô adorava beber uma água. Bebia uma água, adorava beber uma água, já tinha bebido água. Então, esperou tanto que... Pois é. Então ele pediu licença e foi até o banheiro. Só que no meio do caminho do banheiro tinha ali a sacristia, que era a salinha do padre. E lá, na sala do padre, ele viu que tinha ali, ó, o suco de uva que o padre toma. Então ele olhou, ele adorava suco de uva, é o suco predileto dele. Como ele gosta de suco de uva! Saúde! E aqueles... aquele suco... aquele... Aquele suco de uva me deu... Tananana, tananana, ih, a noiva. Tananana, Ai, Dionísio, a noiva tá... Dionísio! Eu vomitei e a dentadura foi por água abaixo. Naquele dia, ninguém falou em como a noiva estava bonita, mas sim na dentadura de vovô que foi por água abaixo. Essa é a história que eu mais conto, mas tem uma outra também.
Em São Paulo, tem um ônibus elétrico, que eu chamo de ônibus com negócio em cima, porque ele tem um negócio lá no fio que faz ele ligar lá na energia e funcionar. Não sei como é que tá hoje, mas naquela época, aquele ônibus toda hora quebrava, o negócio saía ali de cima. Aí o motorista tinha que sair do ônibus, colocar lá. E tinha motorista que acertava de primeira, mas tinha motorista que demorava. Meu avô estava numa viagem com a minha avó. Pois é, isso mesmo. E estava demorando. Uma viagem de 20 minutos durou 1h30, quase 2 horas, porque toda hora quebrava. Meu avô foi ficando irritado. Foi gritando, até que ele gritou. Quebra tudo! Minha avó, fica quieto, Dionísio! E quanto mais o ônibus quebrava, mais minha avó falava pra ele ficar quieto, mais meu avô gritava: quebra tudo! Quebra tudo! Quebra tudo! E pegou. Aqui em casa, quando eu trombo em alguma coisa, porque eu sou muito desastrado, quando eu trombo em alguma coisa, cai um garfo ou quebra um copo, adivinha o que a gente grita? Quebra tudo! Ai, que saudade eu tenho do meu vô. Essa aqui, ó, é a imagem que eu mais gosto. Aqui era o meu batizado. Eu tava chorando, minha avó me pegou no colo para fazer eu não chorar mais. Meu avô foi ver se estava tudo bem, tirou um lencinho que minha avó tinha colocado na cabeça e me deu um beijo na testa. Como eu amo essa foto. E vocês estão vendo essa cabeça aqui, ó? Sabe de quem é? Da cabeçuda da minha irmã. Eu e meu avô, a gente tinha uma conexão, a gente tem uma conexão muito forte. Eu lembro, quando eu era pequeno, eu ficava num canto ali brincando. Esse canto era um cantinho assim, uma parede, tinha ali meus brinquedos. E eu ficava lá, brincando. Minha mãe, minha tia Neves dizia: filho, com quem que você tá brincando? E eu, ora, com meu avô. Eu brinquei com meu avô até os 7 anos. Mas ele partiu quando eu tinha 3 anos. Vem cá, meu vô, me ajuda a levantar. Vem cá, meu vô, me ajude a enfrentar. Me ajude a superar, me ajude a enfrentar. Obrigado, vô. Te amo. Mas a história que eu acho mais mística da minha avó é essa aqui, ó. Quando ela ainda era pequenininha, tinha seus 6 anos e morava em Nova Granada. Aqui na imagem, minha avó é essa pitutinha aqui e do lado tá a nona. A nona, para quem não sabe, é vó em espanhol. Toda a minha ancestralidade, tanto da minha avó quanto do meu avô, vieram da Espanha. Então, minha avó tinha a nona dela. E a mesma ligação que eu tenho com a minha avó tinha com a nona dela, que é a avó em espanhol. Naquele dia, uma amiga da nona tinha dado à luz a uma criança e convidou ela para conhecer o bebê. A nona pegou minha avó e foram numa fazenda que nem ficava tão perto, mas também nem tão longe. Chegaram lá, viram a criança, come bebe, que bonitinha, coisa linda, tarará. Minha avó ficou com vontade de ir no banheiro e foi. Só que o banheiro daquela época não era dentro das casas, eram fora, eram as latrinas. Minha avó fez as necessidades dela. Quando ela saiu, ela reparou
que lá em cima do telhado tinha um menino. Um menino que usava um gorrinho vermelho, um shortinho vermelho, pulava de uma perna só e fumava um cachimbo. Isso mesmo, o Saci. E ela ficou ali, olhando para o Saci, e o Saci olhava para ela. Soltou um grito assustada que todo mundo veio ver o que estava acontecendo. A nona achou que era uma picada de cobra, mas não, era o Saci. E ela falou para onde o Saci tinha ido, porque no grito o Saci pulou e sumiu no tornadinho dele para dentro da floresta. Quando ela mostrou a direção, a única coisa que os adultos viam é que as árvores dançavam diferente. E essa era alguma das histórias que minha avó contava e eu amava, eu vivia a minha infância inteira ouvindo essas histórias. Às vezes eu pedia para ela contar até mesmo novamente a mesma história. No outro dia pedia para ela contar de novo a história da dentadura, do ônibus, do Saci. Eu adorava reviver novamente as aventuras que essas histórias me despertam até hoje. Depois eu ia brincar com meu avô. Minha avó ia fazer o jantar, ela fazia uma sopa de salsão que, ai, o aroma e o sabor dessa sopa me traz tanta lembrança gostosa. Depois me dava banho, me colocava para dormir, sempre com acalanto. Ela cantava, eu dormia e sonhava. No outro dia, tudo acontecia de novo. Que delícia foi isso! Só que nem tudo na vida são flores. Quando eu completei meus 8 anos de idade, eu saí de São Paulo e fui morar numa cidade bem longe de São Paulo, chamada Araçatuba. E lá não tinha mais minha contadora de histórias. Ela tinha ficado em São Paulo, meu pai e minha mãe trabalhavam, quem ia me contar histórias? Então eu fui para a escola. Na escola eu descobri com a professora que algumas histórias vem de livros. E com a bibliotecária, quais histórias eu podia ler ali nos livros e na literatura que ela me apresentava. Então, nesses 10 anos que minha avó e eu ficamos separados, eu tive que aprender a crescer. E minha avó aprendeu a envelhecer. Como foi então o envelhecer para minha avó? Ai, Dimizinho, que saudade, filho. Ai, que saudade. Dimizinho foi embora, meu Deus. Deixou aqui sozinha. Ai, sozinha, meu filho. Sozinha não, eu e Deus. Que bom. Pôs na minha casinha, gosto de lavar. Ai, eu acordo cedinho, limpo toda a casa, deixo a casa um brinco, um estimor, um brilho. Pego a cortina, ó, esfrego na mão. Não tem preguiça não, Ai, mas a gente vai envelhecendo, vai aparecendo umas dores, né? Aparece uma dor no pé, uma dor no joelho, uma dor nas costas, é uma bosta. Ai, que merda envelhecer. Mas também é uma dádiva, né? Você vai entendendo tanta coisa. Ai, eu penso tanto na minha mãe, no meu pai. Começo a entender muito do que eles falavam pra mim.
Ai, que cabeça minha, não apresentei as meninas. Oh, meu Deus, ó, deixa eu apresentar pra vocês, gente. Essa aqui é a Lilinha. Ó a Lilinha, fala oi, filha. Ai, que linda, filha. A avó te ama, a avó te ama. Olha só, coloquei reloginho nela. Ela tem colar, tem pulseirinha. Oh, coisa linda. Essa aqui, ó, é a Fátima. Ó, que bonitinha é a Fátima, gente. Oi, Fátima. Coisa linda. E essa é a Sila. É de uma novela na Turquia que eu tô assistindo. O Jimmyzinho, quando ele vem passar as férias aqui, ele me ensinou a mexer no YouTube. Eu assisto o YouTube. Aí tem uma novela da Turquia, chama Sila, eu assisto. É linda, linda. Ai. E eu coloquei o nome dela de Sila. Eu tenho minha cachorrinha, né? A princesa. Ai, gente, ó. Ela vai no pet shop e volta com as coisinhas. Ela não gosta, a princesa não gosta, eu coloco tudo nas bonecas. Ai, meu Deus. Os anos vão passando, a gente vai ficando mais velha. Mas a minha memória funciona. Tem coisa que eu gostaria de esquecer. Ai, mas não dá mais. Acordei esses dias aqui para limpar a casa, não dá mais. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Vou dali até ali, já tô cansada. Cansada. Ai, não é preguiça, não. Pode perguntar pro meu filho, juro por Deus, que eu pegava as coisas que a cortina, esfregava na mão. Esfregava, tia. Mas não dá, a coluna, a gente vai perdendo a força. Ah... Esses dias eu caí aqui. Aí tive que esperar, pegar força, e fui apoiando, subir. Outro dia, caí na feira. Caí lá no chão. Aí a mulher passou, quer ajuda? Imagina, pode deixar aqui que depois eu levanto. Mas não, ela me ajudou, levou até em casa. Então não dá mais pra morar sozinha. É o cantinho da saudade. Ai, que saudade que eu tenho da Tunica. Eu tive sorte, a Neves teve sorte no casamento, mas a Tunica, minha irmã, e a Neves? Quando o telefone toca e fala que a Neves faleceu de madrugada, ai... Minha irmã, meu pai, oh meu pai, que Deus o tenha e minhas palavras não ofendam. Minha mãe, nos últimos dias da minha mãe eu cuidei dela, né, mãe? Mas a saudade que eu mais sinto é do meu companheiro, né, Dionísio? Que saudade! Quanta coisa a gente fez, né, Dionísio? Pra dar tudo do bom e do melhor pros filhos. Não era um amor. Tirava a roupa do corpo pra dar pros outros, se podia. Uma bondade em pessoa. Eu fazia as coisas, ele assinava embaixo. Eu falava, vamos mudar. Ok, Dolores. Vamos chegar aqui. Ok, Dolores. Vamos pra Bertioga. Ok, Dolores. Vamos embora. Ok, Dolores. Ai, Dionísio. Só tinha medo de dívida. Falava, você faz o que você quiser, eu assino embaixo. Mas, pelo amor de Deus, dívida não. Que saudade, meu companheiro. Que saudade eu sinto de você. Ai. Tem hora que eu queria esquecer tanta coisa, mas eu não esqueço. E agora tá na hora, né? Tá na hora de ir embora. Vou deixar minha casinha aqui. As bonecas eu vou levar. Né, Lilinha? Não vai ficar. Vai com a avó, vai com a avó. Você também, né, Sila? Vai, Fátima. Adoro a Fátima. Ai, eu vou... Não dá mais pra morar sozinha. Tem que... Tá vendo? Ai... Não dá mais pra morar sozinha. Vou morar com o Jimmyzinho.
Hoje, 10 anos, a gente vai voltar a morar junto. Tem que ver como é que ele tá, se ele tá comendo direitinho, se tá firme, se tá forte. 18 anos já, gente. 18 anos o Dimizinho vai fazer. Tô ficando velha mesmo. Ai, meu filho de ouro, meu neto querido. Que saudade. Ele tá no tiro de guerra. Ele tá no tiro de guerra. Ó, que bonitinho o Dimizinho, né, Dimizinho? Oi, filho. Você tá bem? Tá comendo certinho. Cuidado, filho. Olha pros dois lados da rua. Se alguém for oferecer bala e você não conhecer, não pega. O mundo tá perigoso, filho. Hã? Você vai fazer teatro? Mas teatro dá dinheiro de mim. Você tem que fazer uma coisa que você gosta. Bom, se você gosta, né? Vai, faz. Mas, ó, não deixa o cabelo grande nem faz tatuagem. Ô, coisa feia, feia. E assim se passou 10 anos distante da minha avó, até que a gente voltou a se encontrar. Né, vó? É, Voltamos, né? Estamos juntos novamente, né? graças a Deus. Graças a Deus. Aqui a gente tá no quartinho dela e aqui acontece o quê? Tudo, né? As nossas fofocas. E o que a gente tem escondido aqui no quarto? Salgadinho. A gente tem o salgadinho, mas meu pai não pode saber. Então quem tá vendo, por favor, não conta pro meu pai. A gente tem uma gaveta aqui, que é a gaveta da porcaria. Tem salgadinho, tem algumas coisas que a gente come uma vez ou outra, né? A gente também não abusa, né? Mas uma vez ou outra a gente come, né? E assim acontece o ciclo da vida. Antes era minha avó que cuidava de mim, que me dava banho, que me contava história. E hoje eu tenho a honra de dar banho nela, cuidar dela e contar histórias pra ela, né, vó? Conta a historinha. Mudou. Agora é o neto que conta história pra vó. Gosta das histórias? Gosto. Ainda bem. Ai, se não gostar. Ai, se não gostar. E tá na hora do quê? De dormir. Tá na hora de nenê dormir? Já tomou leitinho, né? Já é. Então vamos dormir? E assim, como ela cantava pra mim um acalanto pra eu dormir, eu canto um acalanto pra ela dormir. Se essa rua fosse minha, eu mandava ela trilhar, com pedrinhas de brilhantes, para o meu amor passar. Dentro dela tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei seu coração, tu roubaste o meu também. Se eu roubei seu coração. Boa noite, vó. É porque te quero bem. Boa noite, vó. Boa noite. Deus te abençoe, Deus te proteja desse alumínio, onde é que você esteja. Amém a nós todos. Te quero bem. E essas foram as histórias que minha avó contava.